Boku no Hero Academia, capítulo 247. Olha as promessas, hein? O Deku, Bakugou e o Todoroki vão evoluir muito, galera. O Endeavor tá disposto a fazer esses heróis alcançarem níveis absurdos. E eu adorei o começo. Do que é que você precisa? Qual a sua dificuldade? Onde você quer melhorar? Pô, esses questionamentos do Endeavor já fazem os alunos refletirem e afunilarem os caminhos para eles perceberem melhor para onde eles precisam ir. Vamos acompanhar esse treinamento e vamos teorizar sobre esse capítulo 247 agora. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter. No Instagram somos mais de 32 mil, no Twitter somos mais de 18 mil. Segue lá que é importante também. Às vezes vocês ficam, pô Matheus, mas não saiu aquele vídeo? Eu digo no Twitter e lá no Instagram tem o faraó, além de tudo. Bom galera, vamos pro começo desse capítulo assim. Deem like também, se inscrevam no canal para mais Boku no Hero Academia. A gente vai analisar essa quarta temporada nas segundas-feiras. Essa semana agora teve um filler / recap, então a gente não fez. Mas essa próxima segunda já começaremos com a análise do anime. E toda sexta chega aí um mangazinho pra nós. Ai, Laio! É freestyle! Então vamos pro começo do capítulo, né? Olha, o Endeavor, como a gente falou no pré-vinheta, né? Ele tá disposto a treinar o trio. É quase um trava-língua, treinar o trio, treinar o trio, treinar o trio. Fale isso rapidamente, 10 vezes, e veja o seu potencial, supere seus limites. E aí, o Endeavor ele pede para os meninos falarem do que eles são capazes e também o que hoje é um desafio para vocês. O cara sabe das coisas, hein? Ele não é à toa que ele é o número 1. Ele sabe muito aplicar a teoria na prática e saber como direcionar as pessoas que estão com ele. Sidekicks, a galera da agência de uma maneira geral. O Endeavor, eu acredito que ele é um líder, na agência pelo menos. Ele tem aquela postura de chefe enquanto herói. Mas acho que na agência ele deve ser um líder bacana para ele ter feito esse tipo de pergunta, né? E aí a gente começa com o Deku, que quer controlar o seu poder. Ele está se referindo a Black Whip apenas? Não, porque ele não controla o One for All como ele gostaria. No caso ele controla, mas ele quer aumentar essa porcentagem. Tanto é que posteriormente ele fala dos 10, 15% e tem o Air Force que precisa de 20%, e como ele usa 20%, sendo que se ele só consegue 10, 15, ele fica mais lento na batalha, aquilo machuca o corpo dele numa determinada proporção. E o Deku também quer se movimentar com agilidade máxima. E aí ele precisa fazer escolhas na batalha. Se ele está usando o Air Force, ele não pode se movimentar tanto, então ele quer ter um controle pleno. É basicamente isso. O Deku também fala que a sua Quirk está se manifestando de uma maneira diferente. A gente sabe que não é bem assim, né? O Bakugou, que está ali presente, também sabe que não é o One for All que está se manifestando de maneira diferente. É uma outra Quirk que está sendo ativada no corpo do garoto, né? E ele até demonstra o uso da Black Whip, ele na consciência, nos seus pensamentos, ele imaginou, né, aquelas trancas todas lá. Só que quando ele destranca para mostrar a Black Whip, ela não é nada. É um chicotinho. Eu não sei se na terra de vocês chicotinho também significa aquela caganeira, né? Mas é isso que o Deku demonstra para o Endeavor. Ele quer transformar essa mudança na sua Quirk, né? No caso, ele se referindo a Black Whip. Ele quer transformar a Black Whip, o que hoje é um risco, ele quer transformar numa utilidade. Por se eu tenho isso, eu posso complementar os meus poderes. E hoje, se eu deixo a Black Whip emanar 100%, eu posso machucar as pessoas. Então é um risco. E o Deku quer transformar, né? E aí, o Deku ele também quer incorporar a Black Whip ao Air Force. É massa que ele vai explicando, né? O Air Force é tipo os petelecos dele, mas no nível mais extremo, né? Então, como a gente falou posteriormente, o Deku explica, né? Ele consegue controlar 10, 15% de toda a sua potência com o One for All, e o Air Force exige os 20%. E aí isso dá uma travada no corpo dele. É tipo, ele tem um hardware, mas o software está muito pesado.
E aí termina que aquele hardware vai ficando degradado. Então o Deku ele precisa atualizar o seu hardware para poder comportar esse software. E aí ir de vento em popa, né? Como ele planeja. Então, se ele consegue uma margem de controle para 20%, 30%, acho que uns 30% seria massa de ver. Acho que depois desse treinamento com o Endeavor, talvez a gente veja uns 35%, 40%. Qual é a porcentagem que vocês acham que o Deku vai chegar de maneira geral para o One for All? Acho que essa é uma pergunta massa para ser debatida aqui, né? E aí, com todos esses princípios sendo obtidos para poderem ser usados na prática, ele pode aplicar isso a Black Whip também. Porque tem essa coisa de porcentagem. Será que o Deku vai trabalhar com porcentagem do tipo, hoje ele só consegue usar 10, 15% do One for All? Será que ele também vai dizer a porcentagem da Black Whip? Seria legal, por exemplo, no final do treinamento com o Endeavor, ele conseguindo usar 35% do One for All e 15% da Black Whip. E cada porcentagem dessa nos dá um leque de técnicas, fora as outras quirks que ele vai despertar, galera. Olha, só tomando as quirks novas do Deku como referência, se elas forem sendo trabalhadas paulatinamente, ou seja, bem devagarzinho, da maneira como eu tô percebendo, esse mangá pode durar muito. Ah, Matheus, mas teremos a guerra final em 4 meses. Lembrando que é 4 meses no tempo do mangá, pra gente pode durar bem mais, tá? O passado de tempo desses 4 meses. Mas olha, galera, apesar de ser uma guerra com cara de final, eu acho que vai ser uma vibe meio que Marineford. Vai ser uma guerra divisora de águas, mas ainda não será a final. Porque eu acredito que a guerra final será contra o One for All, quando ele sair de Tartarus, né? Uma parte que eu gostei muito quando o Deku tá explicando os seus objetivos e o funcionamento da sua quirk, essa história da Black Whip, é que ele fala muito. Algumas pessoas podem ter ficado até boladas, né? Poxa, isso é um quadrinho, tem que unir imagem e texto, que balãozão do Deku, daqui a pouco vai virar Hunter x Hunter. Galera, essa crítica não cabe muito bem, porque isso é o Correio justamente usando mais texto do que imagem para indicar como o Deku é tagarela. E sabe o mais massa? O Endeavor não enche o saco daquilo, ele tá escutando atentamente e já vai bolando soluções ali. Que herói, velho. É muito massa você ver a postura profissional do Endeavor. Lixo como pai. Mas eu acredito que ele vai ser desenvolvido também nesse aspecto. Se vocês notarem, ele fica pesaroso, né? Quando o Todoroki fala os seus objetivos, de que, pô, eu cheguei aqui na agência pra te usar. Aí o Endeavor fica, pô, não tô conseguindo ainda construir muito bem uma relação, né, entre pai e filho aqui com o Todoroki. Pudera, né? Cara abusivo desse, a gente sempre vem falando isso. E aí que chega a vez do Bakugou se explicar. O Bakugou quer saber o que ele não pode fazer. O bicho é gostosão mesmo, mas o Bakugou ele não estava sendo prepotente não. Ele realmente tem um questionamento bem legal, né? Porque ele diz que sua quirk o permite fazer tudo, é uma quirk poderosa, porém ele sabe que força bruta não é o bastante para ele ficar mais forte. E é justamente o que é que me falta, o que é que eu careço. Porque quando você descobre o que te falta, tu direciona para lá. E aí o Bakugou vai em direção a essa parte que falta. E uma vez obtendo isso, ele vai complementar os seus poderes. Que tipos de técnica o Bakugou pode vir a desenvolver? Fora que a gente deve ver agora, no futuro próximo, os alunos da UA despertando o ponto de singularidade. Ah, Matheus, mas os alunos vão despertar e os professores não? Justamente porque é uma vibe de gerações. Então chegou num ponto que os alunos vão começar a despertar o poder, vai ser algo inédito no mundo de Boku no Hero Academia. E vem cá, Endeavor, que ainda tem Todoroki. O cara não ia perguntar qual é o objetivo do filho, né? Ele sempre vai tratando o Todoroki de uma maneira diferente, mas eu adorei a atitude do Todoroki que diz, pô, eu, na prática, tô seguindo aquele caminho que você quer. Eu vim aqui treinar com você e tô usando o meu lado de fogo. Mas, coincidentemente, eu percebi que esse caminho que tu quer que eu trilhe é o caminho que eu preciso ir.
Porque eu tenho esse poder. Não é justo eu estar usando só um pouco do poder, só a parte de gelo. E essa é a lição que o Todoroki aprende ao lutar com o Deku naquele festival de esportes. No começo da obra, um dos melhores momentos de Boku no Hero Academia foi uma das análises de episódio de anime com mais audiência dentro do espectro de Boku no Hero Academia. E ouso dizer também em relação aos outros animes, Black Clover, One Piece. Foi um baita momento aqui no All Blue, então é massa, né, o Todoroki perceber. Pô, é fato, eu tenho isso, então eu vou usar tudo, porque eu quero ser um baita de um herói. Pô, galera, muito massa, né? Então, ele foi lá pra crescer, ele diz que tá usando o pai e o Endeavor fica, né? Pô, eu pensei que o meu filho tava vindo aqui pra abrir o coração, mas ele não tá abrindo o coração coisa nenhuma. Ele tem um objetivo que não é referente à família, é um objetivo profissional. Louco, né? Porque o Endeavor ele tá querendo se conectar de maneira emocional com o seu filho Shoto Todoroki através do trabalho. Ele vê uma chance nisso, uma ponte, mas o Todoroki destrói essa ponte. Ou, não é que ele destrua, mas ele não liga para essa ponte. No caso, o Endeavor vai ter que tocar muito o coração do filho. Será que o Endeavor, que a gente tá prevendo que o Endeavor morra, né? Eu acho que o Endeavor, o Hawks, o All Might vão morrer nessa guerra. Talvez o Endeavor ainda possa morrer antes. Será? No meio desse treinamento todo aí? E seria interessante o Endeavor morrendo nos braços de Todoroki. Eu acho que aquela cicatriz no olho já foi um sinal, um foreshadowing que o Endeavor pode ir pra vala. Eu queria saber o que é que vocês acham. Daí a etapa final é bem empolgante, que o Endeavor explica os fundamentos das agências de super-herói. Em que vertentes elas trabalham, né? E a gente vê que temos aí o resgate, a evacuação e a supressão. A maioria das agências focam em resgate e supressão, mas a agência do Endeavor cuida de tudo. É uma baita de uma agência, né? A gente vê a infraestrutura, os sidekicks do cara, é absurdão. E aí, o Endeavor, ele já dá umas dicas para os seus 3 pupilos. Que massa, né, velho? Não é só o Todoroki Shoto que tá ali, o Deku e o Bakugou também. E aí ele fala, ó, que vocês precisam memorizar todos os detalhes de sua jurisdição. Daí o Deku lembra daquele beco onde aquele profeta estava saindo, o Endeavor estava atrás dele, estavam vindo os capangas. Tipo, por que o Endeavor foi tão rápido ao executar a ação? O Deku até fala, né, uns 2 capítulos, pô, ele agiu antes dele escutar qualquer barulho. É porque ele saca quais são os mínimos detalhes da sua jurisdição. Tem algo estranho? Ele já foi como um cometa. Então o Endeavor é absurdão. Outra coisa que ele diz, apareça antes de qualquer outro. Não espera alguém vir, vai lá como herói. O terceiro ponto é minimize todas as casualidades e mantenha os civis afastados. Daí quando ele começa a dar esses toques, essas dicas para os 3, que é algo que eles vão trabalhar muito, tipo, se eles seguirem esses preceitos, automaticamente eles vão ficar absurdões, né? Porque aí tem um monte de regra básica, mas na verdade é o todo, é o objetivo geral que você completa ao combater um vilão. E aí ele diz, quando acabarmos aqui, tudo isso será natural para vocês. E a gente vai lembrando daquele teste de licença provisória de super-herói, quando os alunos tinham que cuidar de um terreno que passou por um fenômeno natural, tipo um terremoto, resgatar as pessoas e o gangue orca. Aquilo tudo era uma síntese do que eles precisariam passar nos estágios, e a gente vai ver isso agora de uma forma absurda nesse segundo estágio com o Endeavor. Estágio eu não tô dizendo de fase de videogame não, tá, galera? É estágio de trabalho mesmo, quando você é um aprendiz de alguém. E aí o Endeavor, ele finaliza com uma frase bem legal, que na UA os alunos ganharam, e ganham, né, que eles ainda estão na escola, eles estão ganhando perseverança, e agora eles ganharão experiência. Eu diria que eles também ganham experiência na UA, mas é uma experiência básica, de aprendizado, sabe? Eles vão unindo teoria e prática ali, mas isso precisa ser usado na prática do dia a dia, nas missões de super-herói. E aí ele diz, ó, mostre-me do que vocês são capazes, mostre-me que vocês podem acabar com vilões mais rápidos que eu. E a última frase do cara pra empolgar é, mostre-me que vocês podem acabar com vilões mais rápidos que eu. É tipo, me superem, eu sou o número 1. Se a galera supera o Endeavor,
Meu Deus, um deles é que vai ser o número 1. Será que o Bakugou será da UA o primeiro aluno que será reconhecido como número 1 antes do Deco? Porque olha, a gente já até analisou por esse lado que o Deco ele tem que ser 100% em 7, 8 quicks. O Bakugou ele sabe onde ele pode focar. O Bakugou ele é específico para uma quick, a explosão, então ele vai melhorar aquilo numa velocidade maior porque é a única preocupação dele. O Deco tem, eita, o One for All, eu preciso dar uns 35% aqui, e a Black Whip. E aí vai vir mais quick aí pro Deku. Ele vai ficar preocupadão, então talvez, vendo o andamento do Bakugou também, né, no Festival de Esportes, que ele tirou o primeiro lugar, o grupo dele no embate entre as salas A e B, que ele ganhou de 4-0, pô, eu acho que o Bakugou ele vai ser reconhecido como o herói número 1, não agora, mas sei lá, no final do segundo ano da UA, no terceiro, se bem que eu acho que não pode, né? Pra você ser reconhecido como número 1, você tem que ter acabado a UA, ou qualquer que seja a escola, Ketsubutsu, Shiketsu High, e aí enquanto herói profissional você consegue entrar ali no pódio, né? Muito massa. E com essas possíveis mortes de Endeavor e Hawks, vão ficar vagos aí os postos de herói número 1 e 2. Diga aí, eu quero saber a opinião de vocês agora, hein? Deixa aí nos comentários e até a próxima!